Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Bernardo Vincenzo, no segundo podcast do Cast História, o podcast com mais castores em toda a podosfera. Somos alunos da UFJF fazendo um trabalho sobre Os Andarilhos do Bem, um livro de 1966 de Carlos Ginzburg. E aqui comigo temos Bernardo Ren E aí? e Lucas Gonçalves. Opa, e aí? O silêncio deles mostra a animação. E a gente vai começar primeiro falando não sobre o livro, mas sobre o seu autor. Afinal, quem foi Carlo Ginzburg? Nascido coincidentemente no mesmo ano do início da Segunda Guerra, quer dizer, 1939, na cidade de Turim, na Itália. Ele veio de uma família de escritores e cientistas sociais, mas tomou interesse pela história pelos trabalhos de um outro famoso historiador, que foi o Mark Bloch. E já em 1961 ele recebeu um PhD em História na Universidade de Pisa. E os seus campos variam de o Renascimento ao início da história moderna, também tem contribuições à história da arte, estudos literários e até mesmo teoria da historiografia, como vamos ver aqui um pouco mais para frente. Bom, um fato que eu achei, no mínimo, interessante sobre ele é que em 1979 o Ginzburg solicitou formalmente para o Papa da época, o João Paulo II, que abrisse os arquivos da Inquisição, mas só em 98 que eles foram abertos, e o cardeal Ratzinger, que mais tarde foi o Papa Bento XVI, ele acreditou o Ginzburg como um dos fatores fundamentais na decisão do Vaticano de abrir os arquivos. Bom, mas de qualquer forma, os principais trabalhos do Ginzburg são o Queijo e os Vermes, claro, de 1976, que examinou as crenças do herege italiano Menocchio, numa pequena cidadezinha de Monterale Valtellina. E também o livro que é alvo da nossa discussão aqui do podcast, que é o Andarilhos do Bem, que, resumidamente, é uma análise da tradição rural e popular dos Benedenti, que é encontrada no nordeste da Itália, em Friuli, nos séculos XVI e XVII. Bom, tendo isso em mente, nós vamos agora para o aporte teórico, né, ou a metodologia que é nos apresentada em Andarilhos do Bem, que de forma geral a gente pode encaixar ela numa história sociocultural, né, mas que é autoexplicativa, mas ela tem uma tendência aí à microhistória que não por coincidência foi popularizada pelo próprio Carlos Ginzburg, né? E ela pode ser definida, né, como um gênero da historiografia, uma das teorias da história, por assim dizer, que ele vai ter essa abordagem na pequena escala, né, nas investigações, nas pesquisas, um evento, uma comunidade, um indivíduo. Os microhistoriadores, eles se concentram, né, nessas pequenas unidades, assim, e geralmente bem específicas, assim, da sociedade, e que na época foi uma reação, né, um ato reacionário às generalizações
que eram feitas pelas ciências sociais, que não necessariamente se sustentavam quando testadas contra essas unidades menores, né, por assim dizer. Isso, claro, se referindo à escola dos Análise, ao estruturalismo e por aí vai. Bom, e o exemplo maior dessa microhistória, claro, o Queijo Vermes do Ginsburg, né, que investiga lá a vida daquele, daquele único homem, o moleiro italiano, o Menocchio. Bom, mas voltando aos andarilhos do bem, nós temos agora o próximo a falar. A tese central do livro do Carlos Ginzburg seria que na região de Friuli, no nordeste da Itália, num período que vai do século XVI ao século XVII, existia um culto de origem agrária que tinha como foco a fertilidade das colheitas. O nome dos seus integrantes eram os Benandantes. Esses indivíduos eles são conhecidos por ter poderes sobrenaturais. Eles ajudavam a população em troca de dinheiro. A Igreja Católica ela tinha um monopólio sobre o poder sobrenatural e o contato com o sobrenatural. Por isso, ela não gostou nem um pouco dos Benandantes estarem agindo por conta própria. E nisso chama os Benandantes para relatos sobre o que eles faziam em suas reuniões. E com isso surge uma figura de um anjo. Essa figura do anjo, num dos relatos dos Benandantes, faz a Igreja Católica associar esse anjo a coisas demoníacas. E com isso, a figura do Benandante começa a se assemelhar mais à figura de um feiticeiro, de um bruxo que tinha contato com demônios. Isso foi uma distorção do conceito original dos Benandantes, que seriam servos de Deus que lutavam contra os demônios para que as colheitas não fossem ruins. Bom, é interessante a gente parar para pensar nos Benandantes, que são as figuras que o Ginsburg tratou majoritariamente no livro dele, porque, de certo modo, a gente pode ver eles como feiticeiros, como seres mágicos, coisas do tipo, com poder mágico mesmo, né? Com um diferencial. Porque até então, se a gente parar para pensar em seres do tipo, seres místicos e tal, a gente acaba pensando na época, tentando relacionar eles a seres considerados do mal, julgados culpados, principalmente pelos inquisidores, no caso, né? Mas é o que de início não foi feito com os Benandantes, porque até então os inquisidores não sabiam lidar com eles, não sabiam como lidar com eles. Porque, mesmo sendo seres sobrenaturais, como a gente já falou, eles faziam coisas boas. Mesmo que em troca de dinheiro, eles faziam coisas boas, como a questão da boa colheita, a questão das chuvas, ajudar mesmo medicinalmente, se a gente pode falar assim. E como que eles ajudavam? Como que eles faziam as colheitas melhorarem, chover e coisas do tipo, esses bons agouros? Eles participavam de uma luta no mercado sobrenatural. Esse mercado sobrenatural, eles chegavam a ter através de uma espécie de projeção astral, de um sonho e coisa do tipo. E lá, usando ervas e coisas do tipo como arma, eles lutavam com os Mavedantes. E o que eram os Mavedantes? Esses Mavedantes eram os também feiticeiros, também bruxos e seres sobrenaturais, mas do mal. Ou seja, os Benandantes eram do bem, eram os que ajudavam, os Mavedantes eram os seres do mal, os feiticeiros do mal. Só que aí, se a gente dando continuidade ao livro, a gente pode observar que até então, beleza, os inquisidores não se preocupavam tanto com os Benandantes, não viam eles como mal, até porque no momento eles tinham outras preocupações maiores, né? Diga-se de passagem. Mas essa benevolência deles, essa falta de foco nos Benandantes não durou muito tempo. Porque depois de um certo tempo, e como o Bernardo Henry já adiantou pra gente, já falou sobre ele com a gente aqui, a igreja encontrou nos Benandantes um inimigo. Mas por quê? Bom, se a gente for explicar de forma simples, porque eles não seguiam as regras da igreja. Então, se não são amigos da igreja, logo são inimigos. Porque eles exerciam uma fé, eles exerciam uma crença que não era necessariamente cristã. Então, bom, se não era cristã, era pagã. Se era pagã, logo não era boa para os inquisidores e para a igreja como geral.
Mas é interessante a gente analisar a relação dos benedantes com a igreja de início, porque os benedantes eram descobertos, benedantes, assim que eles nasciam, porque eles nasciam envoltos na membrana miniótica, e aí essa membrana era retirada, tratada pelos responsáveis, os pais, os vizinhos, os presentes ali no nascimento da criança, e depois era entregue para a igreja fazer um tratamento maior. Então, se a gente parar para pensar, como que a igreja podia ser logo de início inimigo, sendo que ajudava na formação desses benedantes, entende? Eles, depois essa membrana era tratada, era usada como colar pelos benedantes e coisa do tipo. Mas a igreja tinha uma boa relação de início com esses benedantes, né? Se a gente pode falar assim. Mas, bom, o livro traz pra gente diversas curiosidades, não somente sobre os benedantes e coisas do tipo, maioria sobre eles, claro, mas é interessante a gente observar também, isso é um ponto pessoal meu, que eu até acabei conversando com os meninos, que é legal que eles citam também o uso de lobisomens, que lobisomens que inspirados nos benedantes acabaram lutando também com esses benedantes, só que acabam tendo um final trágico, né? Porque eles, com a influência da igreja, eles acabam se vendo como do mal, mesmo em teoria fazendo coisas boas, esses lobisomens que também não estavam com os benedantes, e aí se entregaram para julgamento pela igreja e coisa do tipo. Mas diversas coisas são citadas durante o livro, como que funcionava essa projeção astral, como se dava a formação de um benedante, porque apesar de ele nascer envolto na membrana miniótica, isso já tornar ele um benedante, ele era formado ao longo da vida, com experiências, com aprendizados. Então ele já não nascia capaz de lutar com os maledantes, assim a gente pode dizer. Ele precisava de um estudo prévio, de uma vivência prévia, entende? E bom, agora a gente já pode partir para as fontes que o Ginsburg utilizou para montar esse livro, o Andarilhos do Bem. E, bom, em maioria, as fontes dele são os relatórios inquisitoriais, processos. E como que esses relatórios se davam? Bom, os inquisidores faziam visitas a essas vilas, colhiam relatos dos moradores locais, e interessante que eles também colhiam os relatos dos benedantes em si. E aí, a partir disso, Ginsburg vai ter um relato maior sobre como se deu, como se deu o processo, e essa pode ser a primeira fonte dele. A segunda foram as pesquisas sobre a religiosidade rural vivenciada um período, ali no finalzinho do século XVI e início do século XVII, né? Porque através daquilo dali pôde, em conjunto, claro, com os relatórios inquisitoriais, remontar o que eram esses benedantes. Mas, claro, a gente pode frisar aqui que, em principal, as fontes dele foram esses relatórios inquisitoriais, mesmo que acompanhados de outros métodos, de outras fontes. Bom, a partir de agora, a gente pode partir para as hipóteses. É a sua deixa, meu caro amigo. A primeira hipótese de Ginsburg é que o mercado sobrenatural naquela época e que a igreja tinha o monopólio desse mercado. Enquanto isso, os benedantes eles ficavam no submundo desse mercado, agindo de forma independente. A hipótese de Ginsburg é que a figura do feiticeiro existia há muito tempo, desde a época da pré-história, em pinturas rupestres. Essa figura do feiticeiro também se aplicava a sacerdotes sumérios e egípcios. Essa figura do feiticeiro ela sobreviveu até os dias em que os benedantes acabaram por serem associados a tais pessoas simplesmente pelo fato de eles ajudarem as pessoas e conhecerem algumas poções e curas para maldições de bruxas. Também relaciona a figura dos lobisomens que desciam ao inferno para lutar contra o diabo, para que ele conseguisse recuperar o gado, as sementes e outros frutos roubados pelos feiticeiros, e que ele fazia isso para que a penúria não se alastrasse pelos campos. Ginsburg ele faz um paralelo desses lobisomens com a cultura da fertilidade dos Benandantes,
que lutavam contra demônios para conseguir boas colheitas. Ginsburg também fala sobre o fato que a igreja deixa de lado o caso dos bienandantes ao longo do tempo, porque havia uma nova ameaça, o protestantismo. Então eles deixam os bienandantes em paz e eles acabam ficando no esquecimento. Bom, muito obrigado por nos elucidar, meu querido Ren. Bom, mas para desgosto da nossa audiência, nós estamos chegando ao fim deste podcast. Por isso eu recomendo que aproveite os minutos finais, porque neles nós vamos trazer uma avaliação crítica sobre o livro que estamos debatendo, né? Uma boa conclusão, se me perguntar. Bom, à época o livro trouxe uma série de controvérsias. Alguns estudiosos acharam as teorias muito tentadoras e queriam replicar elas em seus próprios contextos, né? Enquanto outros tiveram total ceticismo com as ideias ali escritas. E nas décadas que se passaram, o trabalho teve influência maior nos estudos acadêmicos da Europa continental, né? Principalmente a Europa mediterrânea, em detrimento, né? do Reino Unido e dos Estados Unidos, por exemplo. E isso provavelmente porque desde a década de 70 tinha uma tendência a interpretar os elementos de crença e bruxaria do início da Era Moderna era como tendo origens antigas ao próprio cristianismo, né? Se mostrou muito popular nesses estudiosos dessa Europa mais ao sul, né? Mais mediterrânea. E muito menos nessa outra esfera inglesa e americana, em que os estudiosos estavam muito mais interessados em compreender essas crenças de bruxaria em seus próprios contextos contemporâneos, né? Com sua conexão com relações de gênero e classe, e que é algo que eu devo dizer que é uma visão que eu, de certa forma, até compartilho, né? Apesar de ainda considerar o livro uma obra-prima da história. Bom, mas ainda assim eu tenho algumas outras críticas pontuais ao livro, como considerar que a Renascença e a Revolução Científica foram alguns dos fatores para a diluição dos Benedantes, né? Fatores além, é claro, da própria Reforma Protestante, né? E é um pouco conflitante, no mínimo, você considerar que esses, por assim dizer, luxos, como a filosofia e o racionalismo e todos esses aparatos que acompanhavam o cientificismo, né, do início da Era Moderna, estavam ali em meio ao campesinato também, e não só limitadas elites, né? Mas para além disso, eu tenho uma outra crítica, assim, também pontual, nada severo, que é considerar que o Santo Ofício iria demorar décadas ali, 5, né, que ele deixa claro, para lidar de fato, né, com os Benedantes, mas sem levar em consideração que eles estavam na Península Itálica, que ao lado da Península Ibérica, ou melhor, depois da Península Ibérica, era um dos locais mais castigados pela Inquisição, né? Mas
para além desses 3 pequenos pontos, a gente pode concluir que é uma obra de extrema importância para a historiografia, para a própria microhistória e a história cultural e social, e porque ela é diferente da maioria, assim, do modelo tradicional de artigo, né? Ela transporta a gente, né, para de fato, para uma época, para um pensamento diferente do passado, né? Permite a gente observar essas transformações de mentalidade ao que era e o que é, né, de mentalidade individual, né? Isso a microhistória proporciona de um jeito que nenhuma outra teoria da história faz. E é com isso, depois de criticar um pouco, a gente tem que dar um agrado, né? Após isso, a gente finaliza o nosso podcast. E é isso. Até a próxima.